Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O tema de hoje é estabelecendo contato com Deus pela palavra, através da palavra. Ou seja, a palavra de Deus é um excelente meio para eu entrar em contato com Ele. Ok? Então a meditação de hoje ela é muito importante. É importantíssimo nós católicos redescobrirmos o valor da Sagrada Escritura. Vocês que me acompanham, vocês têm visto isto, o Frei cada vez mais usando a Bíblia. Eu cada vez mais dizendo a você, abra a sua Bíblia aqui, abra a sua Bíblia ali. Isto é proposital. Primeiro porque eu estou redescobrindo o valor da Bíblia na minha vida. Eu estou redescobrindo que este livro é livro de Deus. Eu estou redescobrindo, não que eu não soubesse antes, mas sabe quando acontece um novo fervor, um novo amor, um novo interesse? E eu estou tentando transmitir isso a você. Um amor pela palavra. Entender que esta é a palavra de Deus para nós. Então, hoje nós vamos entender que a sua palavra é um meio poderosíssimo de eu estabelecer contato com Deus, ok? Então prepare-se, pegue a sua Bíblia. Você que não está com a sua Bíblia nas mãos, por favor, pegue a sua Bíblia nas mãos. E olha, pelo amor de Deus, se alguém que está me acompanhando agora, você não tem Bíblia, você cria juízo e você vai comprar essa Bíblia. Porque muita gente que não tem Bíblia, mas tem televisão. Você não tem Bíblia, mas você tem outras coisas. Não é possível que... Hoje eu não sei quanto que está uma Bíblia, um mínimo, mas eu acho que você encontra Bíblia até de 20 e poucos reais. Você encontra Bíblia de 30 reais. Ou seja, dá para comprar. Por favor. E por favor... Eu sei que a sua Bíblia também tem no celular hoje em dia. Eu sei que você tem aplicativo com Bíblia. Mas não abra mão do livro. Não abra mão do livro. Nós não podemos dizer que o seu celular é a palavra de Deus. Agora aqui não. Aqui é a palavra de Deus. Aqui você pode beijar. Esse livro é sagrado. Ok? Então, vamos... redescobrir o amor à Sagrada Escritura. E aqui é o seguinte, que a Bíblia não seja para você um instrumento de... Como é que eu posso dizer? Que a Bíblia não seja para você um instrumento de decoração. Um objeto de decoração, porque para muita gente a Bíblia se tornou um objeto de decoração. Então você deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 90 e pronto, quem entra na sua casa vê aquela coisa bonita. Só que a Bíblia para você é decoração, você não a lê. Você não a lê. Nem o Salmo 90 que está aberto ali você lê. Então, ou seja, a Bíblia não pode ser para você decoreba ou decoração. A Bíblia tem que ser para você um livro vivo. E nós vamos aprender isso hoje. A Bíblia deve ser para você um livro vivo. Amém? Aproveito também nessa introdução para dizer que há pouco tempo, e eu estou muito feliz por isso, eu iniciei um projeto sobre Bíblia no meu canal do YouTube com a Século XXI, com a TV Século XXI. E em breve também virá novidades ainda. Em breve virá novidades. Mas eu comecei há pouco tempo um projeto de Bíblia com um grande bispo da Igreja Católica, Dom José Falcão.
Se você ainda não acompanhou este programa, eu peço que você acompanhe. Está todo no meu canal do YouTube. Vai lá na playlist e você vai ver. Programa chamado Força de Deus. É um programa de Bíblia, onde eu e Dom José Falcão vamos aprofundando a palavra de Deus. Eu vou fazendo perguntas a Dom José em seu nome. Eu vou fazendo perguntas a ele sobre a Bíblia e ele vai nos respondendo. Gente, é um programa maravilhoso. Esse programa que eu estou falando, ele é bom para leigos, para sacerdotes e até mesmo para bispos. É um programa maravilhoso. Eu sei que muita gente que está me ouvindo agora já está acompanhando este programa. Mas você que não sabia, eu estou te falando. É um programa onde eu falo da palavra de Deus. Vale muito, mas muito, muito a pena. Tá? Então tá tudo lá no meu canal do YouTube. De graça, você não paga nada para acessar. Um conteúdo riquíssimo e é gratuito. Tá bom? Lembrando que todo esse conteúdo também está no podcast oficial. Eu também estou liberando no podcast. Se você for no podcast oficial do Frei Gilson, você vai encontrar também esses programas lá, tá? Programa Força de Deus. Se eu não me engano, nós estamos no programa 18, tá? 18 ou 19, alguma coisa assim. 18. Ou seja, quem ainda não assistiu, é bom que você assista os 18. Tá? Vai demorar um tempinho aí para você, mas olha, você não vai se arrepender. Quer aprofundar Bíblia? Vá assistir esse programa, porque você vai aprender coisas que você nunca imaginou sobre a Bíblia. Tá bom? Pronto, desculpa essa introdução, mas é tudo muito importante o que eu falei até agora. Vamos para o livro e eu começo fazendo a introdução. Para fazer oração, será necessário que eu me alimente. Que eu entre em contato com a verdade revelada, com a fórmula dogmática, com a palavra de Deus. Veja, olha o ensinamento que o Frei Maria Eugênio está trazendo para nós. Para rezar bem, eu preciso ter conteúdo na minha oração. Oração não é diálogo com Deus? Oração não é conversa com Deus? Oração não é união com Deus? Para eu rezar bem, eu preciso ter conteúdo. E qual é o conteúdo? A verdade. Eu preciso meditar uma verdade. Veja, oração também é meditação. Eu começo a meditar uma verdade. Deus é amor. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é o pão vivo descido do céu. O alimento para a minha oração, Frei Maria Eugênio está dizendo que é a palavra de Deus. Veja, eu lendo a Bíblia, eu posso alimentar a minha oração. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Se eu pegar o Salmo 22, abra aí a sua Bíblia, Salmo 22. Então vamos dar um exemplo. Eu estou em oração, eu entrei na porta. Quando fores orar, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai em segredo. Só que aí a Bíblia diz, nós não sabemos orar. Essa é a verdade, nós não sabemos orar. O que eu vou falar com Deus? Eu vou fechar a porta do meu quarto? Vou falar o que com Deus? Então, fecha a porta do teu quarto, pega a palavra, se alimenta da palavra e a palavra vai ser a fonte da tua oração. Então, você abriu aí no Salmo 22? Salmo 22, aí você começa, o Senhor é o pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pronto. Esse versículo você já começa a rezar. O Senhor é o meu pastor. Senhor, na minha vida tem faltado tantas coisas, mas a verdade é que o Senhor nunca me deixa faltar nada. Sou eu quem acho que está faltando alguma coisa. Mas a tua palavra está dizendo que nada me faltará. Não vai me faltar o alimento, não vai me faltar a veste, não vai me faltar para eu honrar minhas contas, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar.
Não vai faltar na minha vida o que eu preciso, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados ele me refaz repousar. Senhor, eu estou tão cansado, Senhor. Eu quero repousar em Ti. Conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma. Senhor, eu preciso que o Senhor restaure as forças da minha alma. Eu estou tão cansado, eu estou tão abatido, eu estou tão triste. Eu estou tão fraco. Estou tão fraco. Não tenho forças para trabalhar, não tenho forças para estudar, não tenho forças para cuidar da minha família, não tenho forças para manter este casamento. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor de seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Senhor, eu estou atravessando agora o vale escuro, mas eu não posso temer. Eu não posso temer porque o Senhor está comigo. Senhor, parece que o Senhor não está comigo. Senhor, esse deserto que eu estou passando, esse vale escuro que eu estou passando, eu não consigo nem te enxergar. Mas se a tua palavra está dizendo que o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. O Senhor é o meu amparo. Preparais para mim a mesa, à vista de meus inimigos. Senhor, quantos inimigos têm se levantado contra mim? Pessoas invejosas, pessoas maldosas, pessoas têm feito mal contra mim. Derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda minha taça. Transborda, Senhor. Transborda minha alma com a tua presença. Transborda minha alma com teu Espírito Santo. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me. Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso da tua bondade por todos os dias da minha vida. Senhor, todos os dias eu preciso de ti. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, eu quero buscar a tua casa nesta terra e eu quero um dia estar na tua casa no céu. Pronto. Você está vendo? Isso aqui não estava nem programado. Eu te dei agora um exemplo de como a palavra de Deus, ela alimenta a tua oração. O que o Frei Gilson fez agora, eu comecei a rezar. Mas o meu alimento foi a palavra. Você está entendendo? Então imagina você abrir a Bíblia e começar a rezar com a Bíblia. Você lê a Bíblia e vai colocando a Bíblia na tua vida. O que essa Bíblia o que essa palavra está falando para mim agora, neste momento? O que eu acabei de fazer, você vai fazer na sua casa. Mas eu fiz com o Salmo 22, você pode fazer com o Salmo 23, você pode fazer com o Salmo 24. Para vós, Senhor, eleva minha alma. Meu Deus, em vós confio. Não seja eu decepcionado. Não escarneçam de mim meus inimigos. Você está vendo? Tudo aqui é palavra de Deus. E a palavra de Deus é alimento, alimento para a tua oração. Alimento para o teu diálogo com Deus. E aí você anota na sua Bíblia, Deus falou comigo isso. Tem gente que anota até a data, tal data, Deus falou comigo isso. Tenha medo de riscar a tua Bíblia inteira, não. Amém? Eu tenho certeza que gente está aí já maravilhado, falando, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Rezar com a palavra de Deus. Esse ex audito, ex viso, não é uma etapa que se pode facilmente dispensar. É preciso passar por isso. Simplesmente a oração não será nada mais do que atos de fé prolongados, atos de fé repetidos. Então o que é a oração? Atos de fé. Atos de fé prolongados, atos de fé repetidos, uma série de mergulhos em Deus, de contatos com Deus, até que Ele se digne aperfeiçoar a minha fé, desenvolvê-la, estabilizá-la de certa forma nele. Com isso, ela se tornará contemplação. Então, o que é oração? Nada mais que atos de fé prolongados. Atos de fé. Quando você tem um ato de fé, você está orando. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e eu vou te mostrar alguns atos de fé e eu vou mostrar para você que isso é oração. Oração é ato de fé. Abra sua Bíblia em Mateus. Hoje no Rosário da Madrugada, eu li um testemunho de uma mulher que enquanto eu estava rezando, eu dizia, Jesus agora está curando doenças de crianças que estão com alergia.
Diz a mãe que ela pegou a criança no quarto e trouxe para frente do celular e ela colocou a mão sobre a criança num gesto de fé e falou: então Jesus, cura minha criança que está com uma alergia que ela já não aguenta mais. E aquela criança foi curada. Olha o ato de fé. O ato de fé de pegar a criança. O ato de fé de trazer a criança diante de Jesus. Mesmo que diante de um celular, mas ela sabia que naquele celular estava sendo filmado Jesus eucarístico. E ela, na autoridade do nome de Jesus, ela suplica, ela clama. Isso é um ato de fé, isso é oração, você está entendendo? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versículo 8. E aqui nós vamos ver o centurião. Respondeu o centurião. O centurião que tinha dito para Jesus: Senhor, meu servo está em casa de cama, paralítico e sofre muito. Disse-lhe Jesus: eu irei e o curarei. Versículos 6 e 7, né? Agora versículo 8. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Isso aqui é um ato de fé. Jesus, você não precisa nem ir para minha casa. O Senhor vai dizer uma palavra e meu servo vai ficar curado. E foi o que aconteceu. Veja, isso daqui que ele soltou, isso é oração. É tão oração que é uma oração que a gente reza em toda missa. Toda missa, quando o padre levanta a hóstia para você, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e minha alma será salva. Veja, essa palavra do centurião, ela é oração. Mas essa palavra do centurião é um ato de fé. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5, versículo 28. Marcos capítulo 5, versículo 28. Dizia ela consigo: se tocar, ainda que seja na orla do seu manto, eu estarei curada. A mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue jorrando durante 12 anos sem parar. Olha a oração dela. Veja, é um ato de fé, mas isto é oração. Se eu tocar, ainda que seja na orla do seu manto, eu estarei curada. Veja, um ato de fé, isto é oração. Ela rezou nessa hora. E nós sabemos que Jesus curou essa mulher, estancou aquele sangue. Abra sua Bíblia em João, capítulo 20, versículo 28. João 20, 28. Aqui é Tomé. Tomé que diz que só acreditava em que Jesus havia ressuscitado se ele tocar. Ele toca e ele percebe que Jesus está vivo. 20, 28. João 20, 28. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Ele acredita e ele reza: meu Senhor e meu Deus. Eu estou querendo te mostrar que o ato de fé é oração. Abra sua Bíblia e vamos agora para o cego de nascença. Aquele cego, João capítulo 9, versículo 38. O cego de nascença, Jesus cura o cego de nascença, aquele que nunca tinha enxergado, agora enxerga porque Jesus o cura. João 9, 38. O cego disse: creio, Senhor, e prostrando-se, o adorou. Isso é oração, minha gente. Isto é oração. Agora vai para João capítulo 4, versículo 15. Quem reza agora é a samaritana. João capítulo 4, versículo 15. Ela está diante de Jesus. Jesus lhe pede água. E ela diz, e Jesus fala: eu tenho uma água para te dar que você nunca mais terá sede. E aí, João capítulo 4, versículo 15. A mulher suplicou. Isto é oração. Senhor, dai-me desta água para eu já não ter sede, nem vir aqui para tirá-la. Aquela mulher tem sede. Ela diz que claro, ela pensava numa água material, mas isso já é uma oração.
o desejo de algo que eu não volte aqui para ter, um desejo de saciar a alma. Isto é oração. Lucas capítulo 1, versículo 38. Lucas capítulo 1, versículo 38. Aqui é a oração da Virgem Maria. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Veja, isso é oração. Eis aqui a tua serva. Faz em mim segundo a tua palavra, Senhor. Isso é oração. Veja, é um ato de fé, mas é um ato de fé todo ato de fé é oração. Então, eu estou provando para você o que o Frei Maria Eugênio disse. A oração não será nada mais do que atos de fé. Atos de fé prolongados. E o que Maria está fazendo aqui? Um ato de fé. Porque o anjo disse para ela que ela vai ficar grávida sem relação sexual. Ora, como é que fica grávida sem relação sexual? Maria falou, eis aqui a serva. Maria acredita. Oração. Um ato de fé. E por fim, Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 22. Mateus capítulo 15, versículo 22. Agora é a mulher cananeia que está com a sua filha endemoniada e ela reza. Eis que uma cananeia originária daquela terra gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Veja, isso é oração, minha gente. É oração, mamãe. Isso aqui é uma mamãe clamando por sua filha. Então, mamãe, é oração quando você diz assim: Jesus, salva minha filha, que está no caminho errado, que está com amizades erradas, está se perdendo. Senhor, salva o meu filho da droga, Senhor. Meu filho está nas drogas. Livra ele deste demônio, desse vício. Livra o meu filho da bebedeira. Me livra meu filho da prostituição. Isso é oração. Agora vá ao versículo 25. Ela continua rezando, mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele dizendo: Senhor, ajuda-me. Você está entendendo? Então quando você pede, Senhor, me ajuda, você está rezando. É um ato de fé, isso é oração. Agora vá para o versículo 27. Vamos para o versículo 26, né? Jesus respondeu-lhe: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. E no versículo 27 ela faz a oração mais belíssima, que Jesus chega a elogiar. Jesus elogia a oração dela. Jesus elogia a fé dela. Olha, certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos, ao menos, comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Em outras palavras, Jesus, o cachorro não come a comida do dono, mas o cachorro come migalha. E eu acredito que se o Senhor me der uma migalha do teu poder, a minha filha ficará curada. Versículo 28, disse-lhe então Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou curada. Você está vendo, meu irmão? Isto é oração, é um grito, é um clamor, é um ato de fé. Fecha a porta do teu quarto e ora. O que nós fizemos hoje na madrugada foi um grito, foi um clamor, foi um ato de fé. Teve um momento hoje na madrugada que eu pedi: escreve o teu milagre. Muitos de vocês escreveram aquele milagre e suplicaram. Isto é oração. Rezar o rosário, isto é oração. Atos de fé. E talvez muitos de vocês estão rezando como nunca rezaram antes. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Volto ao livro. Pois bem, é necessário estudar, ler antes da oração, ler a verdade dogmática e, sobretudo, é necessário entrar em contato com a palavra de Deus em toda a sua pureza. Então, para você rezar bem, você precisa entrar em contato com a palavra de Deus em toda a sua pureza.
tal como ela é nos dada na Sagrada Escritura, no Evangelho, nas Epístolas, e aí que o semblante prateado de que fala São João da Cruz se mostra luminoso e saboroso, repleto de ouro e substância e transbordante dela. Ou seja, é a palavra de Deus que vai fazer você não ficar só nas aparências de Deus, mas vai fazer você entrar na substância de Deus. É a palavra de Deus que vai fazer você entrar na essência de Deus. Lembra? Nós já pregamos sobre isso. Como é que você vai entrar na essência de Deus? A palavra de Deus vai te colocar na essência de Deus. Vai te falar e vai te revelar quem de fato Ele é. Quando você se entregar a esta palavra, você vai descobrir quem verdadeiramente Deus é. Meu irmão e minha irmã, se prepare agora porque eu quero te mostrar a força dessa palavra. Esse livro aqui é do Frei Maria Eugênio, que em breve creio que vai se tornar um santo da Igreja Católica. Mas este aqui é um livro que supera todo e qualquer outro livro. Seja do Frei Maria Eugênio, seja dos seculares, seja dos filósofos, seja dos teólogos, seja dos cientistas, este daqui é um livro que não se compara a nenhum outro. E eu vou te mostrar por quê. Eu vou te ensinar o porquê. Aliás, eu já peço para você abrir o Catecismo da Igreja Católica. Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 105. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 105. Por que que este livro não é igual ao do Frei Maria Eugênio? Porque esse livro quem escreveu foi o Frei Maria Eugênio. Claro, Deus o inspirou, Deus o ajudou, aquela coisa toda. Mas quem escreveu foi o Frei Maria Eugênio. Agora, este livro aqui, que é a Sagrada Escritura, que é a Bíblia. Olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 105. Deus é o autor da Sagrada Escritura. Deus é o autor da Sagrada Escritura. Gente, eu vou continuar lendo o Catecismo aqui, mas isso muda tudo. Muda tudo. Aliás, não estava programado, mas eu vou precisar agora trazer para você uma realidade importante. Cadê Jesus? Agora me ajuda a achar o que eu preciso. Vamos ver se o Frei acha. Eu vou achar. Eu quero que você vou pedir para você abrir sua Bíblia, mas eu preciso achar. Olha a afirmação que nós recebemos agora. A Bíblia tem como autor o próprio Deus. Isto é muito interessante. Meu Jesus, como é que eu vou achar isso aqui? Eu vou achar. Vou achar. Se não vai de um jeito, vai de outro. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 31. Êxodo, capítulo 31. Êxodo, capítulo 31. Só essa passagem vai ser suficiente para mim. Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Isso. Êxodo 31, versículo 18. Veja, por que eu me lembrei dessa palavra? Deus é o autor da Sagrada Escritura.
Olha o que está escrito aí no Êxodo 31, versículo 18. Tendo o Senhor acabado de falar a Moisés no Monte Sinai, sobre o Monte Sinai. Então lembra que Moisés foi ao Monte Sinai, subiu na montanha, e Deus entregou para Moisés os 10 mandamentos. Então, tendo o Senhor acabado de falar a Moisés sobre o Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho. Então, diz a Bíblia que Deus entregou para ele as 2 tábuas de pedra, então eram tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Opa! Então não está dizendo que foi Moisés quem escreveu. Quem entregou as tábuas foi Deus para Moisés. E quem escreveu o que estava nas tábuas foi o dedo de Deus. Você está entendendo? Então, quando a Bíblia diz assim, Deus é o autor da Sagrada Escritura, eu estou querendo dizer que, de fato, Deus inspirou. Deus inspirou. Obviamente, as tábuas da lei, escritas com o dedo de Deus. Obviamente, vários livros da Bíblia foram escritos por pessoas humanas, mas o que você tem que entender é que essas pessoas humanas foram inspiradas por Deus de uma forma diferenciada, por exemplo, do que eu acabei de falar de um Frei Maria Eugênio. Neste livro foi escrito só o que Deus quer. Foi totalmente inspirado por Deus, de Gênesis a Apocalipse. Vamos continuar lendo o Catecismo. Parágrafo 105. Deus é o autor da Sagrada Escritura. As coisas divinamente reveladas que estão contidas e são apresentadas nos livros da Sagrada Escritura foram registrados sob a inspiração do Espírito Santo. Você está entendendo? Ou seja, a igreja está dizendo o seguinte: tudo que está escrito aqui, que começou sendo escrito pelo dedo de Deus, e depois Deus foi se utilizando de homens, mas tudo que está escrito aqui foi feito sob a inspiração do Espírito Santo. Nós nunca podemos desacreditar disso. Sabe qual é a grande prova disso, meu irmão e minha irmã? A grande prova disso é que foram vários os autores. O Antigo Testamento, para ser escrito todo, foi por volta de 1000 anos. 1000 anos para escrever todo o Antigo Testamento. Autores diferentes, em épocas diferentes. Um não conhecia o outro. E sabe o que acontece? E o Novo Testamento, mais ou menos uns 100 anos para ser escrito. Uns 100 anos para ser escrito o Novo Testamento. Ou seja, autores diferentes, muitos deles que não se conheceram. E sabe o que acontece com a Bíblia? O que mais me impressiona é que nenhum versículo contradiz o outro. Na Bíblia não tem contradição. Esse, para mim, é um dos maiores sinais de que este livro não pode ter sido escrito por homens, somente homens humanos, sem a inspiração de Deus. Porque se fosse homens pelos homens, você pode ter certeza, um livro ia contradizer o outro. O que um falou ia contradizer o outro. Leia a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Não há contradição. Até mesmo aquilo que você acha que é contraditório, mas na verdade não é. Por exemplo, o Antigo Testamento fala olho por olho, dente por dente. Mas aí vem o Novo Testamento e Jesus fala que não é mais assim. Então, exatamente, se você for lá em Mateus, abra aí sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Aí Jesus fala, eu não vim abolir nada do que foi escrito antes de mim. Eu não vim abolir os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Então aquilo que você acha que é contraditório, na verdade não é contraditório no Antigo Testamento. Na verdade é que não era perfeito. E aí Jesus fala, tudo que tem no Antigo Testamento, eu não vim abolir nada, mas eu vim trazer tudo à perfeição. E é por isso que Jesus começa a dizer, ouvistes o que foi dito aos antigos? Olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, capítulo 5, versículo 39, eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Veja, mas isso é contradição? Não, isso é levar à perfeição.
Então, o que mais me fascina na Bíblia, e a mais prova bíblica, a maior prova que eu tenho que este livro não pode ter escrito por homens sem a inspiração do Espírito Santo, é que este livro, sendo feito, Antigo Testamento em 1000 anos, o Novo Testamento em 100 anos, autores diferentes, em épocas diferentes, eles escrevem de uma forma inspiradas pelo Espírito Santo e que nenhum contradiz o outro. Isso só pode ser obra de Deus. Isso aqui não é um único livro, isso aqui é uma biblioteca. Isso aqui é uma biblioteca. Isto daqui é uma biblioteca. Livros inspirados por Deus. Só para eu não errar. Deixa eu fazer... Eu quero trazer para você esse dado só para eu não errar, não te falar besteira. Né? Isso aqui é um dado que, inclusive, é bom a gente decorar. Antigo Testamento. Antigo Testamento. 46 livros. Então, não é apenas um livro. Não é apenas um livro. São vários livros. E nenhum contradiz o outro. Isso é impressionante, gente. Só Deus para fazer isso. 46 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Você está entendendo? São vários livros, é uma biblioteca. É uma biblioteca. Nenhum contradiz o outro, nenhum contradiz o outro. 46 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo, 73 livros ao total. Lembrando que a Bíblia dos protestantes tem menos livros. E aí tem uma questão histórica que não cabe eu explicar aqui, e por isso quem assistiu o programa lá com Dom José Falcão vai aprender essas coisas. A Bíblia dos protestantes tem 7 livros a menos. Veja. A Bíblia é algo lindo. Agora, eu li o Catecismo da Igreja Católica. Abra agora a sua Bíblia no Salmo 1, versículo 2. Salmo 1, versículo 2. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Feliz aquele que medita a sua lei dia e noite. Meu irmão e minha irmã, essa palavra é tão linda, essa palavra é maravilhosa, que você tem que meditar ela dia e noite. Eu posso dizer para você que a minha cabeça é assim. Eu procuro meditar a palavra de Deus dia e noite, dia e noite, dia e noite. Enquanto o mundo de hoje, dia e noite, está vendo fofoca na televisão. Quantas pessoas ficam dia e noite vendo fofoca na TV, vendo fofoca no Instagram, vendo isso e vendo aquilo, vendo coisa que não presta. A sua cabeça deve ser assim, dia e noite, palavra de Deus, dia e noite, palavra de Deus. Vá agora para o Salmo 118. Salmo 118. Parágrafo 105. Salmo 118, parágrafo 105. Vossa palavra é um facho que ilumina meus passos. Olha que lindo, gente. Uma luz em meu caminho. Essa palavra que está agora em tuas mãos, que está em minhas mãos, ela é luz para os nossos passos. Ela vai tirando as trevas. Ela vai clareando a nossa vida. Você vai lendo Bíblia, você vai lendo Bíblia, você vai meditando noite e dia a palavra de Deus. Ela vai iluminando os seus passos. Ela vai mostrando o que é certo. Ela vai mostrando o que é errado. E, portanto, ela vai iluminando a sua vida. Ela vai iluminando o teu coração. E quando você obedece ela, ela vai tirando as trevas do teu coração. Ela vai trazendo luz para a tua alma. Você está no Salmo 118, agora vá no versículo 15 e 16. Salmo 118, versículo 15, 16. Sobre os vossos preceitos meditarei, e considerarei vossos caminhos,
Hei de deleitar-me em vossas leis. Veja, você tem que se deleitar nas leis de Deus. Jamais esquecerei vossas palavras. Amado irmão e amada irmã, deleitar-se na lei de Deus. Não esquecer as palavras de Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio. 5º livro da Bíblia, Deuteronômio. Capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 6 a 7. Deuteronômio 6, de 6 a 7. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos e deles falarás sentada em tua casa. Veja, aqui está falando da palavra de Deus. O que é mandamento? Aquilo que eu comecei lendo. Êxodo capítulo 31, versículo 18. Deus escreveu as tábuas da lei com seu próprio dedo. Portanto, é palavra de Deus. O mandamento é palavra de Deus. Olha o que a palavra está falando agora. Os mandamentos, a palavra de Deus, que hoje te dou, serão gravados no teu coração. Você deve colocar isso no teu coração. Eu não quero que o meu mandamento ele esteja em tábuas de pedra. Eu quero que o meu mandamento esteja no teu coração. E olha que bonito. Esse mandamento eu quero que você ensine para os seus filhos. Em outras palavras, ensina a palavra de Deus para os seus filhos. E isso eu sinto tanta falta no dia de hoje. Papai e mamãe, pelo amor de Deus, coloca o teu filho no colo. Filhinho, eu vou te contar agora histórias da Bíblia. Como isso é importante. Os pais de hoje não estão fazendo mais isso. Ou por quê? Porque nem os próprios pais estão lendo Bíblia mais, né? Nem os próprios pais. Então isso aqui seria um gesto muito bonito de papais. Isso aqui seria um gesto muito bonito de avós. O avô pegar a Bíblia e falar, vem cá meu netinho, vamos, eu quero te ensinar um pouquinho hoje uma história da Bíblia. Eu quero te ensinar a história de Davi. Eu quero te ensinar a história de Jesus curando um cego. Eu quero te ensinar a história de Jesus que curou a mulher que tinha sangramento. Eu quero te ensinar agora a história X. É isso que o Deuteronômio está falando. Tu os inculcarás a teus filhos e delas falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho. Olha que bonito, sentado na tua casa. Vem cá, filhinho, senta no meu colo. Vamos aprender a Bíblia. Eu vou te ensinar uma história muito bonita da Bíblia. Os filhos tinham que saber de pequenos, no colo do pai, no colo da mãe, a palavra de Deus. Mas sabe, isso não estão fazendo. Mas sabe o que estão fazendo? Eu sei o que estão fazendo. Estão colocando iPad para as crianças. Com desenho. iPad e as crianças pedem. As crianças pedem. Papai, coloca o iPad, coloca o iPad. As crianças tinham que vir até você e falar, papai, conta mais história da Bíblia, conta mais história da Bíblia. As crianças não se apaixonam por Bíblia desde cedo porque você só dá iPad para ela. Se você só dá iPad para ela, ela se apaixona pelo iPad. O que você dá para a criança, ela se apaixona. O que você dá para a criança, ela se apaixona. O que você dá para a criança, ela se apaixona. Comece a ensinar para uma criança inglês desde pequena. Ela fala português, você é brasileiro, mas coloque ela numa aula de inglês, que ela só ouve professor falando inglês. Ela vai chegar em casa falando inglês. Coloque ela para assistir besteira na internet, para você ver se ela... Coloque para ela assistir um YouTube que só fala palavrão. Ela vai chegar em casa falando palavrão para você. Tudo que você... A criança, ela está aberta a tudo, seja coisas boas, seja coisas más. Tudo que você ensinar para uma criança, ela aprende. Meu Deus, é o melhor momento para a gente ensinar a palavra de Deus, é quando ela é criança. Venha cá, meu filho, vamos, eu tenho uma historinha para te contar. Senta no colo. Sentado em tua casa, está aqui Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, inculcarás a teus filhos e delas falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho. Imagina, você está andando, vai lá no parque, você está andando no parque. E aí você, andando no parque, andando pelo caminho, você vai ensinando a palavra. Filhinho, deixa eu te contar essa história da Bíblia. Andando. Ao te deitares, olha que bonito, sentado, andando e ao te deitares. Filhinho, antes de dormir, deixa eu te contar uma história da Bíblia.
Agora, o que estão fazendo no dia de hoje? Antes de dormir, iPad. Agora tudo é iPad. iPad para criança. Sem contar que é um presente super caro, né? Que a criança joga, quebra. Meu Deus do céu. É iPad para a criança comer. Onde a criança não sabe nem o que está comendo. Onde já se viu? Você dá iPad para tranquilizar a criança para comer. De tal forma que ela não sabe nem o que ela está comendo. Você sabe que comer assistindo alguma coisa não é bom nem para nós adultos. Porque comer é preciso que a gente dialogue. É preciso que a gente entenda o que a gente está comendo. Quando você come assistindo alguma coisa, geralmente você, e fica vidrado, você não sabe nem o que você está comendo, você não está nem saboreando. Precisamos mudar. Você que tem crianças em casa, eu sei, agora vai ser difícil, agora que você deu o iPad, agora que você deu o celular, agora você vai querer tirar, agora você vai ter trabalho. Agora você vai ter trabalho. Não deveria ter dado. Não deveria ter acostumado. Não deveria ter viciado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Assim como ela já viciou um pouquinho em iPad, viciou um pouquinho em celular, vai que dá tempo de tirar, dá tempo de tirar. Começa a tirar, começa a deixar ela vai ficar brava, vai chorar, vai espernear, vai dar 1 mês, vai dar 2 meses, vai dar 3 meses e aí vai esquecer. Agora você também deu exemplo diante dela. Porque se você ficar fuçando o dia inteiro, ela vendo você fuçar, ela vai querer fuçar também. Inculcarás em teus filhos a palavra de Deus. Sentado em tua casa, andando pelo caminho, antes de te deitares. E ao te levantares, ó que bonito. Você tá vendo, gente? Coisa mais linda. Sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Criancinha levantou, vai lá escovar o dente, vamos lá. Antes de tomar café, venha cá, vamos nos alimentar da palavra de Deus. Porque Mateus capítulo 4, versículo 4, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Filhinho, vamos, antes de tomar café, porque mais importante que o alimento do corpo é o alimento da alma, vamos meditar esse trecho da Bíblia. Olha isso daqui. Gente, às vezes é um versículo. Um versículo. Isso me faz lembrar também que eu tenho gravado para as crianças o Frei Gilcinho. Inclusive eu preciso voltar a gravar isso. Eu parei de gravar, minha vida correu tanto que eu não consegui mais gravar. Mas eu vou voltar, eu garanto a vocês, porque eu vou explicando. Em 3 minutos eu ensino para a sua criança um versículo da Bíblia. E aí sim, já que quer colocar para a criança um iPad, já que quer colocar para a criança um desenho, então por que não aproveitar e colocar um desenho bíblico, um desenho onde ela vai ouvir a palavra de Deus? E interessante, vocês tomem cuidado, pais, porque agora, nos desenhos, existem muitas penetrações de ideologias. Então, muitos desenhos estão entrando em ideologias. Eu, por exemplo, um dia estava vendo uma criança assistindo um desenho que parecia inofensivo, mas a música que o desenho tocava era um ritmo de funk. Subliminar, assim, um ritminho de funk. Então, a sua criança, desde cedo, ela vai aprendendo, ela vai gostando daquele ritmo de funk. Então toma cuidado. Toma cuidado. Deuteronômio capítulo 6, versículos 7 a 8. Não esqueça mais disso. Josué. O próximo livro depois de Deuteronômio. Abra aí, Josué. Capítulo 1, versículo 8. Essa palavra traze sempre na tua boca as palavras deste livro da lei. Olha o que diz Josué capítulo 1, versículo 8. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Gente, isso aqui é lindo! Você está entendendo? Então, na sua boca tem que ter sempre o quê? Não falar mal da vida dos outros, não ficar jogando conversa fora. A tua boca tem que ter palavra de Deus.
Eu sou assim. Se eu estiver conversando com você, eu vou lembrando dos versículos. E quando eu estou batendo papo contigo, eu já começo a soltar versículos para você. Eu começo a soltar a palavra de Deus. Eu vou conversando com você e já vou lembrando da Bíblia. E eu vou falando da Bíblia. Às vezes você nem percebe, eu estou falando da Bíblia com você. Porque é isso que a palavra está falando. Traze sempre na boca as palavras deste livro. Medita à noite e dia, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Então, o dia inteiro, eu, Frei Gils, quero fazer o que está escrito nesse livro, entendeu? Eu quero fazer o que está no livro. Agora, olha o que acontece com as pessoas de hoje em dia. Elas querem olhar o que o horóscopo está falando. O que o horóscopo está falando? E o que o horóscopo está falando, eu vou fazer. Pelo amor de Deus. Desculpa, respeito quem gosta de horóscopo, respeito. Se você gosta, respeito você. Agora, sinceramente, isso não tem muito a ver com uma prática católica. Não tem muito a ver com uma prática católica. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? O cristão, o católico, ele não vai buscar no horóscopo o que tem para fazer naquele dia, o que a energia está pedindo para fazer, o que o astro... Eu não entendo muito dessa realidade, mas... Quem é católico, quem é cristão, não vai atrás disso. Não, Frei. Eu tô te falando com muito carinho, tá? Tô falando para você com muito amor. Se você não conhecia essa verdade, eu tô te falando agora. Católico e cristão, eles não vão atrás dessas coisas. Por quê? Eu não vou buscar em horóscopo o direção para minha vida. Eu busco aqui. Ah, é de manhãzinha que eu vou lá no horóscopo ver o que está falando. Não. Então você, de manhãzinha, ao se levantar, como nós vimos lá em Deuteronômio, você vem na Bíblia e você vai ver a orientação de Deus para você. Por que chega a ser até um pecado quando você vai buscar outras coisas? Porque se você acha que a Bíblia não é suficiente para orientar o teu caminho, como nós lemos em Salmo 118, versículo 105, a tua palavra é uma luz para os meus passos. Essa palavra é luz para os seus passos. Essa palavra é luz para o seu caminho. E não o horóscopo. E não o horóscopo. Ah, mas é porque todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Você é cristão. Ah, mas é porque eu fiz e deu certo. Não deu certo não. Não deu certo não. Não vai dar certo isso daí. Isso não é palavra de Deus. Isso é coisa dos homens. Isso é coisa que beira várias coisas que não é o meu tema aqui hoje. Frei, então tem que sair disso? Saia. Pode sair. Pode sair com tranquilidade. Pode sair com segurança. E volta para cá, ó. Volta para cá. É isso mesmo, eu estou te falando. Saia de tudo que você está aí orbitando a tua vida. Então, tem muita gente que agora tem que ter a palavra do horóscopo, tem que ter a palavra do coach. Se eu não tiver a palavra do coach, no meu dia não é bom. Ei, sai de tudo isso aí, meu amigo. Cuidado para não se apegar na palavra dos homens. Quanto mais você se apega nessas coisas, as palavras dos homens, e são palavras motivacionais. Motivacionais, aqui não é palavra motivacional, não. Isso aqui é palavra de Deus. Vamos reler aqui, ó. O Deus é o autor da Sagrada Escritura. 105, parágrafo 105 do Catecismo. Deus é o autor da Sagrada Escritura. Palavra de Deus. Traz em sua boca as palavras deste livro. E procura viver as coisas que estão ditas nesse livro. E olha o que está escrito aqui. Traze sempre na tua boca as palavras deste livro da lei, medita noite e dia, cuidando de fazer tudo que nele está escrito, assim prosperarás. Isso aqui não é coach, não. Não, tá cheio na internet agora, né? Você vai prosperar. Você vai prosperar se você tiver pensamento positivo. Você vai prosperar se você tiver... Ei. Isso aqui, ó. Você vai prosperar em teus caminhos e serás bem-sucedido. E isso não é coach. Isso é palavra de Deus. Para você ser bem-sucedido na vida, para você prosperar, bastaria isto. Seguir as palavras deste livro. Só isso. Só isso. Só que o mundo está perdido. E agora está achando que o coach vai salvar a sua vida. Está achando agora que aquilo, palavras de homens,
E tantas coisas diferentes vão salvar a sua vida. Eu tô te dando o segredo. A palavra de Deus tem tudo o que você precisa para prosperar, para ser bem-sucedido, para ter uma vida iluminada. Está tudo aqui. Agora, as palavras que estão aqui são palavras duras, que nem sempre vão te agradar. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isso é palavra difícil. No mundo vocês terão aflições, coragem, eu venci o mundo. Palavras difíceis. Se teu olho te leva a pecar, arranca ele e joga fora, porque é melhor você entrar com um olho no céu do que com os dois no inferno. Palavras difíceis. Entrai pela porta estreita, porque a porta espaçosa é o caminho da perdição. Entra pela porta estreita. Palavra difícil, mas são palavras de vida eterna. Teu coração agora está queimando com a palavra que eu estou lendo. O seu coração agora está queimando. Como diz lá em Lucas, onde vão falar os discípulos de Emaús. Não ardia o nosso coração quando ele nos falava das Escrituras. Enquanto Jesus falava das Escrituras, o coração deles ardia. Enquanto eu falo da Escritura para você, o seu coração arde. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículo 16. Colossenses 3, 16. A palavra de Cristo permaneça entre vós em toda a sua riqueza. Que a palavra de Deus permaneça em você com toda a sua riqueza, de sorte que com toda a sabedoria vos possais instruir e exortar mutuamente. Essa palavra tem que habitar dentro de mim. É com essa palavra que eu vou instruir as pessoas. É com essa palavra que eu vou exortar as pessoas. Abra a palavra de Deus em Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 5, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Ora, tudo quanto outrora foi escrito para a nossa instrução. A Bíblia foi escrita para instruir você. Para ensinar você, a fim de que pela perseverança e pela consolação que dão as Escrituras tenhamos esperança. A Escritura foi feita para te ensinar, a Escritura foi escrita para te trazer esperança. A Escritura foi escrita para você se lembrar da aliança com Deus, dos mandamentos de Deus, de tudo que Deus te falou. Se esse livro não tivesse escrito, como é que nós iríamos nos lembrar de tudo que Deus nos falou? Se esse livro não estivesse escrito, minha gente, como iríamos nos lembrar da palavra de Deus? Se com ele hoje já é difícil, se com ele hoje nas nossas mãos o povo não quer saber, o povo não dá a mínima, tem gente falando que tem que se reescrever a Bíblia, fazer a Bíblia de novo, tem que se atualizar e não sei o quê. Se com ele hoje já é difícil, imagina sem ele, imagina se nós não tivéssemos Bíblia. Como é que nós saberíamos o que Deus nos fala? Deus deixou esse livro para nos instruir. Deus nos deixou esse livro para nos lembrar as suas palavras. Deus nos deixou esse livro como uma carta de amor para que nos trouxesse a esperança. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado. Dá um beijo na tua Bíblia. Eu volto ao livro. As palavras da Sagrada Escritura resplandecem como o ouro da substância divina. Ou seja, nas palavras da Sagrada Escritura você adentra o próprio Deus. Você não fica na periferia, não. Se você ler a Sagrada Escritura e como ela deve ser lida, você adentra na substância de Deus. É tão abundante essa realidade divina, essa verdade divina que busco, pois na minha oração é Deus que busco e não a fórmula, não o exterior. Pois bem, que esse ouro da substância transborde, resplandeça e que eu possa encontrar em abundância até mesmo entre as palavras. Então, cada palavra que você vai entrando na essência de Deus. Eis a força da palavra. Eu quero agora te provar a força dessa palavra.
Porque até agora eu ainda estou te falando que você tem que carregar a lei de Deus em seu coração, você tem que meditar ela noite e dia, tal, 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 tal. Agora eu quero te trazer a força dessa palavra. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Capítulo 3. Versículo 16 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. Olha o poder dessa palavra. Toda a Escritura, veja, não uma parte dela, toda. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então não me venha com esse argumento de que foram os homens que escreveram. Os homens escreveram inspirados por Deus. Deus é o autor da Bíblia. Deus é o autor da Bíblia. Os homens são autores secundários. Deus é o autor principal. Você dá para entender isso? Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar. Então, se você quer ensinar, use a Bíblia. Quer ensinar seus filhos? Use a Bíblia. Eu quero ensinar no seu casamento, vou usar a Bíblia. Eu quero ensinar ao mundo o que deve ser, o que não deve ser, use a Bíblia. Tudo. A Bíblia foi feita para ensinar. Com ela eu posso ensinar. Ela tem tudo aqui que os homens precisam saber sobre a vida. Sobre a vida e sobre o que acontece após a morte. Nenhum livro tem mais esclarecimentos de como deve ser a vida dos homens nessa terra e de o que vai acontecer depois. A Bíblia tem respostas para todos os maiores dilemas do ser humano. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, para repreender. Pela Bíblia eu posso repreender você. Pela Bíblia eu posso repreender você. Para corrigir. Então eu quero ensinar você, papai e mamãe, corrija os seus filhos com a palavra de Deus. Não deixando eles com raiva da Bíblia. Não, cuidado também. Não é para deixar ele com raiva da Bíblia. Mas é para você mostrar assim, filho, você está fazendo errado, sabe por quê? Hoje você desobedeceu os seus pais. Deixa eu abrir a Bíblia aqui para você. A Bíblia está dizendo, honra teu pai e tua mãe. Vamos seguir a palavra de Deus, filho. Se teu filho, você sabe que ele não está vivendo a castidade. Não está vivendo a castidade, está tendo relações sexuais com a namorada. Então você tem que pegar a Bíblia para ele e falar, meu filho, vem cá, deixa eu te ensinar a Bíblia aqui. Olha o que a Bíblia está dizendo. O teu corpo foi feito para a santidade e não para a impureza. Está aqui. Vamos tentar viver a palavra de Deus, meu filho. Olha, Gálatas capítulo 5, versículo 19, Paulo fala que a obra da carne é a fornicação. Filho, fornicação é sexo fora do casamento. Filho, um dia você vai viver o sexo mais dentro do seu casamento, quando você tiver sua esposa. Filho, essa é a palavra de Deus, você não é obrigado a obedecer. Mas se você obedecer, você vai ganhar a vida eterna, você vai ter vida, você vai ser feliz. Vamos seguir, filho, a palavra de Deus. Veja, eu não estou falando que é para corrigir com braveza. É para corrigir com amor. Mas a palavra de Deus, ela corrige. Toda a Escritura inspirada por Deus é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Quer formar os seus filhos na justiça? Use a palavra de Deus. Por ela o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Então é pela Bíblia, é pela palavra que você consegue alcançar a santidade. É pela palavra que você se torna perfeito. É pela palavra que você se torna capacitado a fazer obras boas. Amém? Abra sua Bíblia. 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. 2 Pedro 1, 20 a 21. Aqui o primeiro Papa da igreja vai falar. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Pedro está falando, a palavra de Deus não é de interpretação pessoal. Então também você não pode ler a Bíblia do jeito que você quer.
achar, você tem que ler a Bíblia com uma interpretação de acordo com o Espírito Santo. Porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. E olha o que Pedro está falando, tudo que foi escrito não foi escrito por vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 20 a 21. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Pedro está dizendo, isso aqui não é palavra de homens, isto daqui é palavra de Deus. Acorda, minha gente. Se isso aqui é palavra de Deus, então isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Então veja, se já leva a sério um livro do Frei Maria Eugênio, é um homem de Deus, um homem bom, um homem santo, mas você imagina então qual é a seriedade que eu tenho que levar esse livro que foi escrito por Deus. Os homens escreveram, sim, mas inspirados. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Falaram só o que Deus queria que falasse. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Versículo 35. Mateus capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Essa palavra é tão poderosa que essa palavra não vai passar. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E por que a palavra de Deus não passará? Abra agora a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva. Por que essa palavra não vai passar? Porque a palavra de Deus é viva. Irmão, irmã, qual é a diferença desta palavra para todo e qualquer outro livro? Todo e qualquer outro livro são palavras. Palavras que têm força, palavras que geram impacto, palavras que até podem carregar verdades, palavras até livros que carregam histórias bonitas, mas a diferença deste daqui para todos os outros é que isto daqui é vivo. 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 É por isso que teu coração queima. É por isso que esse aqui é o livro mais vendido do mundo. É por isso que esse livro é um livro mais perseguido do mundo. Até no nosso Brasil, de vez em quando ouvimos que não pode mais ter esse livro nas escolas, não pode mais ter esse livro não sei na onde. Não pode, né? Pode ter as baixarias, esse aqui não pode. Por que esse livro incomoda? Porque esse livro é vivo, vivo, vivo. Essas palavras não são palavras soltas, não. Não são palavras de não sei quantos mil anos atrás. Esse livro é vivo. Vivo. E por quê? Porque é palavra de Deus. Não é palavra de homens. Não é palavra de homens, é palavra de Deus. Livro vivo. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz. Eficaz. Veja, a palavra de Deus é eficaz. Enquanto eu estou pregando aqui para você, ela está sendo eficaz. Não existe como eu pregar a palavra e ela não ser eficaz. Ou seja, quando eu falo a palavra é sempre eficaz. Ela sempre faz o que ela tem que fazer. A palavra de Deus nunca é ineficaz. Mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela vai penetrando você. Enquanto eu vou pregando, ela vai penetrando você. Ela vai penetrando o seu coração. Ela vai penetrando sua inteligência. Ela vai penetrando sua alma. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E atinge até dividir a alma do corpo, das juntas e das medulas. Ela vai dividindo tudo em você, ela vai cortando tudo em você. Veja, uma espada, ela vai dividindo, ela vai cortando, ela vai dissecando. E vai fazendo o quê?
vai discernindo os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus vai mostrando para você o que na tua vida está certo, o que na tua vida está errado. E aí você começa a ouvir uma pregação, você fala, meu Deus, a minha vida está errada ali, a minha vida está errada aqui. Porque a palavra de Deus, ela vai dissecando, ela vai dizendo, você está errado aqui, você está certo aqui. Ela vai te dando discernimento. É por isso que muita gente não dá conta da palavra de Deus, minha gente. Segue o texto. Não, já tá bom até aqui. Discerne os pensamentos e as intenções do coração. Que palavra poderosa. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus, que de nós ouvistes e a acolhestes, não como palavra de homens, mas como aquilo que realmente é, como palavra de Deus, que age eficazmente em vós, os fiéis. Tá vendo? Paulo está dizendo, não é palavra de homens, é palavra de Deus. E essa palavra age eficazmente em você. Meu irmão e minha irmã, se prepare, se você entrar de cheio nessa palavra, você sabe o que vai acontecer com você? Você vai se converter. Você vai se tornar perfeito. Você vai se tornar uma pessoa melhor. Se você entrar de cheio aqui, você vai se tornar uma pessoa melhor. Volta ao livro. A alma familiarizada com o trato com Deus, ao ler a Sagrada Escritura, se recolherá, se nutrirá, poderá estabelecer esse contato com Deus. É um sinal de que já se fez grandes progressos na oração, quando se nutre dessa substância, dessa palavra de Deus, na Sagrada Escritura, e que essa substância nos basta. Quando você entender isso, você vai entender, a palavra de Deus me basta. É por isso que eu falei para você aqui que se você se nutrir da palavra de Deus, você vai abandonar todo o resto. Porque você estava se abastecendo com coisas esotéricas, você estava se abastecendo com coaches, você estava se abastecendo com palavras humanas, motivacionais. Quando você descobrir essa riqueza, sabe o que vai acontecer? Isso aqui me basta. Por que eu não vou atrás das outras coisas? Porque eu não preciso mais. Aqui eu tenho tudo. Aqui eu tenho tudo. Então não chame Frei Gilson, não chame eu para ficar ouvindo coach, não me chame. Agora me chame para ouvir um pregador que tem a Bíblia na mão pregar. Eu sento com gosto. Eu sento com gosto para escutar o pregador. Não precisa ser só eu pregando, não. Eu escuto o outro, eu gosto de escutar também. Me chama com gosto. Um padre pregar, um bispo pregar, qualquer pessoa que prega a palavra de Deus, eu vou ouvir com gosto, porque isso vai me edificar. Agora, palavras humanas, teorias humanas, não vou perder meu tempo com isso, não. Agora, veja, se o coach é por causa da empresa, beleza. O coach, porque nós queremos trazer um coach aqui, porque a visão da nossa empresa tem que melhorar, a gente tem que melhorar a empresa isso, melhorar a empresa aquilo, beleza, isso é totalmente aceitado. Eu acho que os coaches nasceram para isso mesmo. Essa é a grande interesse, é melhorar os relacionamentos, melhorar a empresa, melhorar toda essa realidade. Ótimo, 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 leva coach lá para a empresa, faz a empresa bombar, faz a empresa dar certo. Agora não venha trazer coach para a vida da gente, para a vida espiritual, para a vida toda da gente. Em outras palavras, isso não basta. Não basta. O coach não vai conseguir alcançar as profundezas da minha alma. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Palavras humanas, ciências humanas não vão. O que a palavra de Deus alcança, ninguém consegue alcançar. Isso aqui está acima de tudo, meu irmão e minha irmã. Está acima de todas as ciências. Com isso, eu não estou desprezando o coach. Não estou desprezando a profissão coach.
Eu não estou desprezando a profissão psicólogo. Eu não estou desprezando as profissões que ajudam muito as pessoas em várias áreas. Não desprezo nenhuma delas. Quantas vezes nós mesmos indicamos, ó, vai naquele psicólogo, vai ali, a gente mesmo indica. Eu não estou desprezando ciências humanas, mas cada um no seu quadrado. Tem coisas na vida que só a palavra de Deus vai alcançar. Só. Tem respostas que só a palavra de Deus vai te dar. E por que isso? Porque todo o resto é palavra dos homens. Aqui, palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2,13. Por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus que de nós ouvistes e acolhestes, não como palavra de homens, mas como aquilo que realmente é, como palavra de Deus que age eficazmente em vós, os fiéis. Eu repito, eu não estou me desfazendo da sua profissão. Porque talvez tenha um psicólogo me assistindo. Talvez tenha um coach me assistindo. Ei, estou tranquilo com você. Eu não estou desprezando você, não estou desprezando a sua profissão. Eu só quero que você entenda que acima da tua profissão, acima da tua ciência, tem uma Bíblia. Tem a palavra de Deus que governa todo mundo. Você está entendendo? E nunca coloque a tua profissão, a tua ciência, por melhor que ela seja, acima deste livro. Nunca. 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 Eu só quero colocar a Bíblia no lugar que ela merece. Acima de tudo. Porque é a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em Isaías 55. Isaías 55. Versículo 11. Isaías 55, versículo 11. Assim acontece a palavra que minha boca profere. Veja, ó Deus falando com você. Assim acontece a palavra que a minha boca profere. Não volta sem ter produzido seu efeito. Quando uma palavra de Deus é proferida, ela não volta sem produzir efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido a sua missão. Toda vez que a palavra de Deus é lançada, ela cumpre a missão dela. Ela é eficaz, você está entendendo? Ela é eficaz. Se a palavra foi lançada, ela produz efeito. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Logo a fé provém da pregação. Eu pregava sobre esse texto esses dias. Logo a fé provém da pregação. E a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. A pregação ela é feita com a palavra. Então, a fé vem da palavra. Quanto mais eu prego a palavra para você, mais o seu coração vai despertando para a fé. Gente, olha a força disso. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6, versículo 63. João capítulo 6, versículo 63. O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve, as palavras que vos tenho dito. Palavra de Jesus, as palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Veja, a palavra de Deus não é morta, a palavra de Deus é vida. Por isso que teu coração queima. Por isso que ela muda a vida de pessoas. Se alguém pegar essa palavra, entrar dentro de um presídio e pregar essa palavra, pessoas dentro do presídio vão se converter. Se alguém pegar essa palavra e entrar dentro de um metrô e começar a pregar a verdadeira palavra, pessoas vão se converter. Se você pegar essa palavra e falar com amigos lá no seu trabalho, amigos seus no seu trabalho vão se converter. Meu irmão, eu prego desde os 14 anos de idade. E toda vez eu escuto milhares de conversões que acontecem
Não por causa da minha palavra, porque não é a palavra do Frei Gilson, eu prego a palavra dele. Desde os 14 anos eu procuro pregar essa palavra, e desde os 14 anos eu tenho visto gente mudando de vida por causa de uma pregação, mas uma pregação baseada na palavra. Pronto, se você prega a palavra, você gera conversão. Porque a palavra de Cristo é espírito, é vida. Abra sua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel. Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3. Versículo de 1 a 4. A palavra de Deus, ela nos alimenta. Veja, segura aí Ezequiel, vamos para Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus capítulo 4, versículo 4, para que você veja aí. O diabo está tentando Jesus no deserto, Jesus estava com fome, 40 dias sem comer, o diabo está tentando Jesus para que ele coma. Por que você não transforma essa pedra em pão? Ou seja, Jesus mata logo a tua fome, você está com fome, você é ser humano também, então mata a sua fome. Aí Jesus responde para o diabo, Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mais importante que o pão é o pão da palavra. Mais importante que o pão é o pão da palavra. Aqui Jesus está determinando uma coisa importante. Palavra de Deus é alimento para a tua vida espiritual. Por que tem muita gente morta? Porque não se alimenta da palavra. Se você fica se alimentando de palavra dos homens, você só lê livro dos homens, você só fica aí lendo esses livrinhos aí que não fala nada com nada.